Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 5. Diz assim: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 12. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Graças ao Senhor. Os irmãos creem que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos? E os irmãos creem que a oração de muitos justos pode muito ter seus efeitos? E os irmãos creem que a oração desses muitos justos unidos e reunidos pode muito ter seus efeitos? Amém? Na verdade, o nosso irmão Altura falou isso mesmo, não é? Antes, quando estava a apresentar os assuntos de oração e estava a introduzir o tempo para nós orarmos, o nosso irmão mesmo disse, não é? Que a oração tem muito poder e a oração, quando é feita em comunhão. Até vi nestas palavras do nosso amado irmão confirmação para a mensagem que eu quero partilhar com vocês, está bem? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, e é assim mesmo, e é isso que realmente nós vemos aqui neste texto. Vemos aqui a igreja reunida, unida em oração, e vimos realmente o poder de Deus se manifestando de uma forma tremenda. Aleluia. Uma oração que foi persistente, uma oração que levou pelo menos, talvez, parece-me 7 dias, não é? Amém? A oração de quem não desistiu, a oração de quem não abandonou, a oração de quem ficou até ao fim e a oração de quem não perdeu o entusiasmo. Esta oração, deste modo, uma igreja assim, unida, irmãos, em favor daquilo que seja necessário, pode muito em seus efeitos e tem os seus efeitos, aleluia. E eu quero exatamente, irmãos amados, nesta noite e por base neste texto, falar a respeito de bênçãos e milagres de uma igreja que ora unida. Amém? Bênçãos e milagres de uma igreja que ora unida. Nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus abençoador. Nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Faz parte do próprio conceito de Deus, não é? Pensamos em Deus, pensamos logo em milagres, porque Deus, efetivamente, Ele faz e opera milagres. Aleluia! Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, primeira bênção que nós aqui encontramos neste texto é que quando a igreja, ela ora unida, há despertamento. Amém? Versículo 7, nós encontramos lá, dizendo a palavra do Senhor, que e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. Aleluia! Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro, que havia sido preso por Herodes, colocado na prisão, e já com uma sentença de morte sobre si, porém teve que ser adiada, porque realmente tinha entrado os dias dos asmos, e os judeus, eles se revoltavam, se escandalizavam, irmãos, e se revoltavam contra os romanos, se porventura eles matassem alguém durante este período chamado período dos asmos, não é? Que seguia-se à Páscoa, eram 7 dias. Então ele adiou a sentença e deixou realmente para depois deste período de tempo, e diz que Pedro, ele ali na prisão, estava dormindo e estava ali sendo guardado por 2 soldados, mesmo junto dele, para além de que havia mais outros 2, não é? Havia ali um turno de 4 soldados, ou 4 turnos de 4 soldados, e portanto, estava lá Pedro dormindo, ligado com 2 cadeias, e diz que a dado momento, isto porque a igreja estava a orar unida, diz que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão e que tocou a Pedro no seu lado, e diz que ele despertou e disse: levanta-te depressa. Amém? Irmãos amados, então vemos aqui que Pedro foi despertado, aleluia. Claro, irmãos amados, estamos a falar de alguém que é crente, de alguém que certamente estava despertado, mas mesmo, irmãos, mesmo que nós sejamos despertados a nível espiritual, mesmo que nós sejamos avivados a nível espiritual, nunca é demais o Senhor trazer ainda mais avivamento, porque na verdade avivamento significa trazer vida onde já há vida. Significa, irmãos, fazer resplandecer, significa fazer ainda, mostrar mais, tornar mais visível,
tornar mais evidente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu posso aplicar este despertamento para outras situações, para as pessoas, irmãos, que ainda não têm o Senhor, que ainda não são salvas e que precisam de um despertamento espiritual nas suas vidas. Precisam que realmente nós oremos por elas, para que o Senhor possa iluminar as suas mentes, possa realmente falar aos seus corações, irmãos, que de outra maneira não será possível, mesmo com todo o conhecimento que nós tenhamos e com todo esse conhecimento que nós possamos transmitir às pessoas acerca das verdades bíblicas, acerca da verdade da salvação, acerca do Senhor Jesus Cristo, que salva, que liberta, que cura, que dá a vida eterna. Irmãos amados, as pessoas não entendem no modo natural. É preciso uma intervenção da parte do Senhor sobre as suas mentes. É preciso que realmente o Senhor venha sobre elas e o Senhor ilumine essas mentes. Faça realmente abrir os olhos do entendimento para que compreendam esta mensagem do Evangelho que nós conhecemos, irmãos. Para nós ela é simples, não é? E é fácil de entender. Mas eu não sei como é que foi convosco antes. Se foi assim também fácil, se não levou tempo para vocês compreenderem esta mensagem tão simples do Evangelho. Mas é verdade, irmãos, que muitos doutos, muitos cultos, muitos sábios deste mundo, irmãos, eles não conseguem entender esta mensagem tão simples que é a mensagem do Evangelho. Porque, irmãos, os seus entendimentos estão selados, os seus entendimentos estão tapados, os seus entendimentos estão cegos. E é preciso que o Senhor venha sobre essas mentes, venha sobre esses olhos espirituais, venha sobre os seus entendimentos e os faça realmente brilhar a luz da glória de Deus, faça brilhar a luz da glória do Evangelho, faça brilhar a luz da salvação. Irmãos, que de outra forma não será possível. Aleluia, louvado seja Deus, amém. É preciso, irmãos, a igreja orar para que Deus toque e desperte estas vidas, amém. Assim como Pedro foi tocado, o Senhor precisa, aliás, precisamos de orar e orar unidos, em modo de concordância, para que realmente Deus toque nas vidas, para que Deus toque nos pecadores, para que Deus toque nas almas, para que Deus toque aqueles que estão adormecidos no pecado, irmãos, e possa realmente despertar para Deus, despertar para a vida eterna. Irmãos, não é preciso nós orarmos para que Deus faça ouvir a sua voz nos corações. Aleluia. Irmãos, nós vemos, né, este processo. A luz resplandeceu na prisão. Deus tocou no lado. E depois o anjo falou. E ele foi quando ele ouviu a voz que ele despertou. Amém. Às vezes a luz não chega. Às vezes o toque não chega. É preciso que ouçam a voz de Deus. Aleluia. E na verdade é a voz de Deus, irmãos amados, que traz e produz fé nos corações das pessoas. Mas é a voz de Deus que tem que se fazer ouvida. Nós falamos, mas às vezes a voz não se ouve. Amém? Nós falamos e às vezes não estamos falando, irmãos, com a graça, com a unção, com aquela graça do Espírito Santo, irmãos, em nós, para que realmente a voz de Deus se faça ouvir. Mas precisamos nós também, nós que falamos, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que testemunham, todos nós, porque todos nós estamos aqui para sermos porta-voz da mensagem do Evangelho, para sermos porta-voz de Deus, e nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas, precisamos do poder de Deus em nós, precisamos da unção, irmãos, agindo e trabalhando e usando a nossa boca, usando a nossa língua, para que a palavra não seja somente palavra, mas seja voz de Deus nos corações. Amém. Irmãos, e Deus, nós precisamos orar porque Deus usa os seus anjos, não é? E aqui usando aqui a palavra anjo, naquilo que ela significa à letra, que é mensageiro, amém? E há os anjos, figuras angelicais, essas criaturas, amém? Mas também a Bíblia fala que aqueles que são porta-vozes de Deus, aqueles que falam a sua palavra, eles são também anjos porque a palavra significa mensageiro. Amém? A palavra significa mensageiro. E nós precisamos de orar pelos mensageiros de Deus. Porque Deus os unja, porque Deus os capacite, porque Deus os inspire, porque Deus os tome, porque realmente sejam porta-vozes da voz de Deus. Aleluia. E as pessoas possam ouvir, irmãos. Amém? Só o Senhor pode despertar as pessoas para a fé e para a salvação. Só Deus, irmãos, pode tocar com o toque que desperta. Só Deus, irmãos, pode falar com a fala que desperta e lhe faça levantar as pessoas. Tantas pessoas estão caídas, irmãos, e só Deus pode levantar, e Deus tem como levantar, e a solução está em Deus. E nós olhamos à nossa volta e vimos tantas vidas desgraçadas, tantas vidas caídas no pecado, vidas caídas no vício, vidas caídas na miséria, casamentos caídos, irmãos, famílias caídas. Mas Deus ainda é um Deus que levanta, é um Deus que ainda ergue, é um Deus que ainda, irmãos, restaura, é um Deus que reanima, é um Deus que reconstrói, é um Deus que encoraja, é um Deus que dá razão para viver. E por isso muitas vidas se levantam também, irmãos.
Então precisamos de orar para que Deus toque nas vidas, precisamos de orar para que o Senhor fale, para que realmente Deus faça ouvir a sua voz, aleluia, e para que Deus desperte aqueles que até também, agora falando no contexto da igreja, irmãos, estão dormindo na fé, estão num sono espiritual, irmãos, e só Deus pode fazer isso, e irmãos amados, e não é com o nosso julgamento, não é com o nosso apontar do dedo, irmãos, que essas vidas se vão levantar e vão despertar do sono espiritual, pelo contrário, irmãos, isso vai matar aquele que está morto. Quando nós, irmãos, pomos a apontar o dedo, quando nós pomos a julgar aqueles que achamos que estão dormindo no sono da fé, no sono espiritual, irmãos, só estamos a levá-los mesmo à morte espiritual de todo. E nós não temos que julgar, irmãos, não é esse o caminho nem apontar o dedo, mas é com compaixão por essas vidas, amém? Orar por elas, orar em seu favor, interceder diante de Deus, clamando ao Senhor, irmãos, porque também pode chegar o nosso dia, ou se calhar já chegou o nosso dia, e foi o clamor de muitos irmãos à nossa volta, que viram, que se aperceberam disso, irmãos, da nossa condição, que oraram e rogaram e clamaram a Deus em nosso favor, que agora nós estamos de pé na fé agora, despertados aqui, irmãos, amém? Mas pode chegar também o nosso dia, e o que nós queremos quando chegar esse dia, se porventura chegar, irmãos, é que não apontem o dedo, é que não julguem, mas que clamem em nosso favor, que tenham compaixão de nós e roguem ao Senhor da glória, que é aquele que pode nos levantar, é aquele que nos pode tocar, é aquele que nos pode despertar, irmãos. Amém? Irmãos, e precisamos de orar para que realmente despertem rápido e se levantem depressa. Amém? Foi a ordem do anjo: levanta-te depressa, porque depressa e bem breve vem o Senhor. Depressa e bem breve vem o Senhor da glória, vem o esposo buscar a noiva, que é a igreja. Aleluia! E nós queremos que todos subam, amém? Nós não estamos aqui em competição, irmãos. A nossa competição é que todos nós cheguemos e cortemos a meta ao mesmo tempo e cheguemos todos ao mesmo lugar. Aleluia! Irmãos, o que é que acontece mais? Quando a igreja ora unida, as cadeias caem. Quando a igreja, irmãos, ora unida, as cadeias caem. Versículo 7 diz lá... no final, não é? E caíram-lhe as cadeias das mãos, amém? Ou caíram das mãos as cadeias, aleluia. Nós lemos, já falamos que realmente Pedro estava ali na prisão e não bastava estar atrás das grades, irmãos, ele estava, e não bastava estar 2 soldados ao pé dele, ainda tinha que estar realmente preso com cadeias nas mãos. Irmãos, sabe uma coisa, irmãos? Crente a valer mete respeito, crente a valer dá medo ao mundo. Amém? Olha, veja o que é que foi preciso. Sabe que o apóstolo Paulo, irmãos, quando houve uma conjuração contra ele, uma conspiração contra ele, levaram 270 soldados para o guardar. Amém? Olha que coisa tremenda. Amém? Irmãos, crente cheio do Espírito Santo, crente servo de Deus, crente dedicado ao Senhor, crente que está a fazer a obra de Deus, crente, irmãos, empenhado na causa do Cristo, irmãos amados, é crente que mete respeito, é crente que mete medo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não bastava estar atrás de uma prisão com 3 portões. Não bastava ter 2 soldados e ainda precisava ter 2 cadeias. Opa! Não é? Glória a Deus, irmãos. Nós não somos um Zé Ninguéms. Nós somos servos do Senhor. Aleluia! Somos escolhidos de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. E que Deus nos ajude a ter uma vida à altura desse estatuto. Que realmente, irmãos, esse temor não seja só porque nós dizemos que somos cristãos ou porque somos cristãos evangélicos, mas porque a nossa vida possa revelar e mostrar isso. Amém? Irmãos, quando a igreja ora unida, as cadeias caem, as cadeias caíram, cadeias físicas, cadeias materiais, cadeias sociais, cadeias morais, cadeias espirituais, irmãos, caem quando realmente a igreja unida ora ao Senhor, aleluia. Quando, irmãos, estamos perante a impossibilidade de continuar a nossa vida em modo normal e nós oramos, irmãos, Deus faz cair as cadeias, aleluia. Quando estamos diante de uma situação que não vemos saída, Deus opera e faz cair essas cadeias, aleluia. Quando estamos condenados injustamente, irmãos, quando estamos presos, talvez presos a uma promessa que percebemos que foi errada, que às vezes, infelizmente, não pensamos bem, não ponderamos bem, fomos precipitados, não demos conta, fomos enganados e fizemos realmente, tomamos um compromisso, fizemos uma promessa e que nos comprometeu, e nós somos pessoas de palavra, porque o crente não precisa sequer de assinar, assinamos porque nos mandam assinar, mas a nossa palavra já é a nossa assinatura, irmãos. Amém? Então ficamos presos.
E vimos que é errado, e o que fazer agora não posso voltar atrás. Dario também tinha feito lá a assinatura que Daniel tinha que realmente ser lançado à cova dos leões. Amém, não podia voltar atrás. Mas irmãos, mas ele foi parar à cova dos leões, mas o Senhor fechou a boca dos leões, aleluia, e o salvou. Talvez, irmãos, nós também assinamos alguma coisa que não devíamos ter assinado, fomos enganados, fomos ludibriados e tivemos agora que ser lançados na cova dos leões por causa desse compromisso. Mas Deus, irmãos, nós falamos ao Senhor, nós clamamos a Deus: Senhor, fiz errado, Senhor, não pensei bem, Senhor, fui enganado, tem misericórdia de mim. E Deus tem misericórdia, e Deus opera, e Deus faz fechar a boca dos leões, e Deus faz cair as cadeias, aleluia, e ficamos livres da situação, irmãos, amém? Irmãos amados, talvez até estejamos comprometidos, irmãos, e presos a um relacionamento doentio, às vezes a um namoro. Percebemos que realmente este namoro é um namoro que é doentio, que vai dar um casamento doentio. Percebemos que realmente é um namoro que isto não vai ser uma desgraça, vai ser uma tragédia. Casamento vai ser desgraça, vai ser tragédia. Mas já estamos comprometidos de tal maneira, e às vezes é mesmo até emocionalmente. Nós sabemos que tínhamos que pôr fim, ou a pessoa sabe que tem que pôr fim a isto, mas não consegue, não tem forças. Mas Deus é aquele que pode dar forças para tal, e pode intervir, e pode operar, e pode realmente desfazer essa aliança, esse compromisso já que está aí estabelecido. Amém? Às vezes é uma amizade. Às vezes há uma amizade, e as amizades são doentias. Pessoas com quem nós estabelecemos uma amizade, irmãos, e essa amizade torna-se doentia, torna-se obsessiva, e torna-se um problema, e que às vezes até afeta relacionamentos com casais. É a esposa que tem uma amizade com uma certa outra senhora, amém, e estabelece essa relação, e depois aquilo agarra-se ali, e, meu Deus, que coisa tremenda, e afeta até e prejudica o casamento. E o contrário também pode acontecer da parte do homem. Amém? Mas a oração, irmãos, pode desfazer essa cadeia. A oração pode pôr isso. Aleluia. E pode intervir. Deus pode e faz e intervém com certeza. Aleluia. Porque Deus não quer crente em situações como estas. Deus não quer crente viver em situações doentias. Deus não quer ver crentes amarrados e encadeados e acorrentados em situações como estas que levam à destruição. Então Deus olha do céu e Deus opera e Deus intervém. E se você tiver que falar com alguém, irmãos da igreja, fale. Porque a oração, irmãos, dois daqui concordando na terra, será acordado no céu, e Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai intervir, aleluia, amém? Irmãos, a oração é resposta, aleluia. Irmãos, às cadeias morais e espirituais, tudo que impede o nosso avanço espiritual, irmãos, tudo que atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual, tudo que põe em causa o nosso envolvimento com a obra de Deus, tudo que põe em causa, irmãos, o nosso empenho ao serviço da causa de Cristo, irmãos, tudo que realmente, irmãos, bloqueia a nossa santificação e consagração, tudo, irmãos, que realmente, irmãos, atrapalha o nosso viver, e para quem realmente quer levar a vida cristã a sério, vida consagrada, vida empenhada na causa de Cristo, irmãos, todas as circunstâncias, todas as situações, irmãos amados, Deus pode operar e Deus vai operar, e quando a igreja se junta, irmãos, e a igreja e a oração unida, Deus vai intervir, Deus vai responder e Deus vai fazer cair as cadeias, amém? Irmãos, até a nível pessoal, irmãos, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos maus hábitos, os nossos vícios serão vencidos, serão derrotados, cairão por terra pela oração. Aleluia. Oração empenhada, oração persistente, todo e qualquer impedimento e bloqueio, irmãos, vai cair por terra pelo poder da oração. Amém? Aleluia. Claro que não é a oração em si, é o Deus a quem nós oramos que faz a coisa. Amém? É o Deus, não é a oração que tem poder em si, mas nós sabemos e compreendemos o que queremos dizer com isto, quando dizemos que a oração tem poder e pode muito em seus efeitos, porque o Deus a quem nós oramos, o Deus a quem nós nos dirigimos, é Ele que tem poder para o fazer. Aleluia. Amém. Irmãos, falar e partilhar com Deus é remédio eficaz. Aleluia. Amém. Falar e partilhar com Deus é remédio eficaz, é solução eficaz. Deus vai operar, Deus vai manifestar-se. E se for preciso, Ele até vai enviar um anjo. Amém. E vai quebrar as cadeias. Aleluia. E vai trazer a chave. E vai entrar lá na fechadura da cadeia, das algemas, e vai fazer caí-las por terra, aleluia, louvado seja Deus, amém? Irmãos, mas quando a igreja ora unida, as portas abrem-se, as cadeias caem e as portas abrem-se, amém? E as portas se abriram para Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? E diz assim, então, no verso 8, diz lá,
E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Olha, irmãos, o Senhor, ao que parece, tinha 3 portas, não é? Amém. Tinha 3, primeira guarda, segunda guarda. Imagina aqui que significa que viria 2 portas interiores. Amém. No cárcere. E depois ainda havia uma porta de ferro que dava para a rua. Aleluia, glória ao Senhor. Irmãos amados, não importa quantas portas são, Deus abre as portas em resposta à oração. Não importa, irmãos, quão fechadas elas possam estar. Podem estar a 7 chaves e amém? Deus vai abrir as portas. Não importa de que material é que elas são feitas, ou sejam feitas, amém? Se são de madeira, se são de ferro, Deus abre as portas, louvado seja o nome do Senhor. E não importa quantos sentinelas do inimigo estão na guarda das portas, Deus abre. Deus põe um sono sobre os inimigos. Aleluia. Deus bloqueia-os. Deus impede a sua ação. E nós passamos, irmãos, incólumes pelas portas e saímos livres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então não importa. Você, mas isto está muito difícil, está muito complicado, são portas demais. Uma ainda vai lá, agora 2 e 3. Não sei. Não é? Ainda por cima tem estes sentinelas todos, estes guardas todos, e um portão de ferro como este, de alta segurança. Não vai dar, irmãos, para o nosso Deus, irmãos, para Ele ser muito ou ser pouco, é tudo igual, é ser, irmãos, ser de algodão ou ser de ferro é igual, irmãos amados, ter ou não ter sentinelas é igual, ter um soldado ou ter 16 soldados é igual, para o nosso Deus é igual, para Ele tanto faz, irmãos, para Ele não há limites, Ele pode, aleluia, amém, irmãos. Quando a igreja ora unida, as portas abrem-se para a vida pessoal. E nós temos crentes que, por vezes, estão em situações, irmãos, complicadas na sua vida, não é? Estão em circunstâncias, em cercos, estão em cadeias, estão, irmãos, em prisões, irmãos, e precisam que realmente nós, com compaixão, eu ia dizer aqui uma coisa, mas irmãos amados, precisamos de orar em favor dos nossos irmãos, para que Deus opere, e vamos acreditar nisso, aleluia, porque Deus lhes dê vitória a nível da sua vida particular e pessoal, amém? Irmãos amados, portas abrem-se para a vida da igreja, aleluia, portas de solução, portas de provisão, portas, irmãos, de socorro, portas de oportunidades, nunca faltará portas abertas para uma igreja, irmãos, que ora unida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portas de oportunidade, irmãos, para abrir congregações, portas de oportunidade para abrir missões, portas de oportunidade para fazer a obra de Deus. Deus sempre terá uma porta aberta. O Senhor disse à igreja de Filadélfia, aquela igreja que era fiel, amém, eu tenho uma porta aberta para ti. Deus sempre terá uma porta aberta para a igreja que é fiel. Deus sempre terá uma porta aberta para a igreja que vela e zela pela palavra do Senhor. Deus sempre terá uma porta aberta que ora e ora unida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque a igreja Filadélfia significa amor fraternal. Aquela igreja é uma igreja que havia amor entre os irmãos. E certamente o que era a causa de um era a causa de todos. Aquilo que era o contentamento de um era o contentamento de todos. Aquilo que era a aflição de um era a aflição de todos. Aquilo que era a dor de um era a dor de todos. Aquilo que era a prisão de um era a prisão de todos, irmãos. E todos se punham a orar unidos e Deus tinha sempre a porta aberta. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém. Irmãos, que acontece mais? Bênção, milagres que Deus opera em resposta à oração de uma igreja que ora unida. Deus surpreende-nos. Amém. Deus surpreende-nos, aleluia. Olha, vamos ler lá do versículo 13 ao 16. E diz lá: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti?
Mas ela afirmava que assim era e diziam: eu sou anjo. Mas Pedro perseverava em bater e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Olha, irmãos, veja que a igreja, ao saber que o servo do Senhor, o pastor deles, tinha sido preso, amém? Logo do primeiro dia se reuniram, se juntaram todos a orar pelo servo do Senhor, estão ali 7 dias a orar e a clamar a Deus, Deus faz o milagre aparece diante deles e eles não acreditam. Amém? Ficaram, não. A miúda andava lá a brincar, não é? Irmãos, traga os meninos na mesma para o culto, está bem? Amém? Tente-os controlar e tal, assim, mas traga na mesma. Que eles não estão distraídos, não. E eles apanham tudo, irmãos. A palavra está sendo ouvida por eles, a palavra está a entrar neles, a palavra está a fazer obra neles. E estão a ver o que é que está acontecendo. E estão a ver como é que oram, como é que não oram, quem é que ora, quem é que diz, amém? Aleluia. E quando você chega a casa, eles trazem o relatório todo. Olha, aquela irmã disse aquilo, o irmão fez aquilo, o pastor falou aquilo, aquele cantou aquilo, aquele fez, aquele pôs o dedo no nariz, aquele tem o relato todo. Amém? Tem ou não tem? Amém, irmão? E andava ali a menina, e ela ali a brincar, passou perto da porta, onde Pedro estava, não é? A bater, e ele a falar, Pedro está ali. Ela não abriu, estava tão cheia de alegria, não é? Foi logo correr e foi dizer aos outros: olha, Pedro está ali. Estás fora de ti, deixa lá. E ela, não, é verdade, eu sou o anjo. Mas Pedro continuou a bater até que eles foram lá mesmo e diz: não é possível. Nem Pedro estava a acreditar também quando saiu, não é? Só quando saiu mesmo à rua que percebeu: para lá. Realmente isto não é nenhum sonho, nenhuma visão, isto é verdade. Irmãos, às vezes é assim mesmo. Nós oramos, aleluia, Deus opera de tal maneira que até nós ficamos surpreendidos. E este é o nosso Deus. Aleluia, amém. Sabe, irmão, o que acontece? Às vezes a nossa fé não chega para tanto. Amém. Às vezes nós oramos sem certezas. Às vezes nós oramos a duvidar. Nós às vezes oramos até a prever o pior. A aguardar as piores notícias. Mas como o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, está lá em Efésios, na Epístola, capítulo 3, versículo 20, que Deus, nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pensamos e dizemos e falamos. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos. Ele é este Deus poderoso. E é Deus gracioso, irmãos, que até Ele passa por cima das nossas dúvidas, das nossas incertezas. Amém? Jesus foi lá com Pedro, João e Tiago ao Monte da Transfiguração e ali se revelou a sua glória divina. E depois desce com eles, e quando chega cá em baixo, está lá a haver uma discussão entre os judeus e entre os discípulos que ficaram, entre os restantes 9. E ele: o que é que se passa aí? O que é que está aí a se passar? Pergunta ao Senhor. E alguém da multidão se levanta: olha, Senhor, sabes o que é? Eu tenho um filho que está tomado por um espírito de mudez. E quando pega nele e lança no fogo e lança na água, é uma coisa tremenda, é uma loucura mesmo e é doloroso. E então, que geração incrédula é esta? Com tão pouca fé, que não consegue. Então, e ele está assim desde quando? É desde a infância. Sempre foi assim, sempre foi assim. Senhor, mas tem compaixão. Se puderes fazer alguma coisa, faz. E o Senhor disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E diz, irmãos, que ele a clamar ao Senhor. Ele a clamar cheio de lágrimas, encharcado em lágrimas, disse: Senhor, eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Às vezes a nossa crença é assim, não é? Eu disse: ajuda a minha credibilidade. E o Senhor libertou o miúdo na mesma, irmãos. Às vezes a nossa fé não chega para tanto. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus, irmãos, que Ele olha para o nosso clamor encharcado em lágrimas. E mesmo com a nossa confissão, amém? Aliás, a nossa confissão de pouca fé ou de incredulidade, não impede que o Senhor opere. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor conhece a nossa substância. O Senhor sabe que nós somos pó. E o Senhor compreende, irmãos, amém, que nós não somos divinos. E de vez em quando, irmãos, ou quando tantas vezes, se calhar a maior parte, irmãos, aliás, se calhar é nesses momentos em que nós podemos assistir a maiores milagres. É quando realmente, irmãos, nós já nem fé temos.
Mas o Senhor, irmãos, Ele é um Deus gracioso. Amém? É aquele Deus, irmãos, que onde abunda o pecado, superabunda a sua graça. É aquele Deus, irmãos, onde há muitas transgressões nossas, multiplicam-se as suas misericórdias. É aquele Deus, irmãos, onde Ele vê crença misturada com dúvida e um clamor, irmãos, encharcado em lágrimas, que estende a sua mão e faz o milagre e socorre-nos. Amém? E surpreende-nos de uma maneira tão maravilhosa e tão tremenda. Aleluia, e faz o milagre. O apóstolo Paulo dizia: eu glorio nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades, quando realmente estou fraco, porque aí se manifesta o poder de Cristo. E é verdade, às vezes nós nos chamamos em fortes, achamos muito grandes, muito cheios de méritos, muito dignos e que nada realmente nos toca, e nós somos capazes por nós mesmos de superar tudo, e até achamos que a nossa oração é uma oração que realmente é a minha oração, é a minha oração que faz, é a minha fé, pela minha fé vai, irmãos, às vezes, irmãos, é quando realmente não há nada em nós, é só vir ao pé do Senhor e ajoelhar-nos diante dele, e dizer que estar em casa e vamos: Senhor, eu já não consigo, eu já não sou capaz, já se acabou tudo em mim, eu nem acho que haja fé em mim, mas Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão, e o Senhor da compaixão, e o Senhor que pode fazer, Ele faz. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos, amém? Vamos orar, irmãos, com fé, e quando nos parecer que a nossa fé não é suficiente, confiamos na compaixão do Senhor, mas não deixemos de orar, não deixemos de vir junto do Senhor, amém? Irmãos, quando a igreja ora unida, sabe o que é que Deus faz mais? Faz a justiça. Amém? Versículos 21 a 23. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: ei, voz de Deus, e voz de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido o bicho expirou. Ei, Deus! Irmãos, só os ignorantes da Bíblia é que dizem que o Deus do Novo Testamento é diferente do Velho Testamento. Só os ignorantes da Bíblia, que não leem a Bíblia como tem que ser lida, que pensam que conhecem a Bíblia, é que dizem que o Deus do Velho Testamento é mau, se ira e se vinga, e que o Deus do Novo Testamento é só um Deus bom, que não se vinga, que não faz justiça, que não usa de ira, nem de vara. Olha aqui o Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Velho Testamento. E o Deus do Testamento é um Deus de muita misericórdia e compaixão. E as expressões mais belas e mais bonitas do amor de Deus, inclusive até há um livro que é dedicado por inteiro ao amor de Deus, naquela alegoria de relacionamento de Salomão com a Sulamita. Amém? Para falar do amor de Deus, do amor que Deus tem. Amém? Irmãos, não, Deus, a Bíblia diz, está lá mesmo escrito, com amor eterno, amém, eu te atraí. Com cordas de amor, diz o Oséias. Amém? Mas veja aqui, realmente, Deus fazendo justiça. Deus fazendo a justiça. Fala aqui de Herodes, não é? Este Herodes, para a informação de todos, não é o mesmo Herodes do tempo de Jesus, porque sabeis que o tempo de Jesus morreu, não é? Por isso é que Jesus voltou do Egito, porque ele tinha morrido. Aqui estamos a falar já do neto desse, que é Herodes Agripa. Irmãos amados, este Herodes Agripa foi aquele que, para alegrar e, no fundo, também com vista a tirar proveitos e proventos políticos, não é? Amém? Pôs a mão em Pedro, matou-o e depois alegrou o povo. Então isto é o que eu quero, não é? Vou aqui fazer campanha a meu favor, que eu quero aqui continuar a ocupar o meu lugar de governador, não é? Então pegou em Pedro, mas já sabemos o que aconteceu, não foi possível logo matá-lo. Deus fez o que fez este milagre, libertou Pedro, amém? E depois diz que em dado momento, e reparem, irmãos, Pedro não quis mais lá saber da situação, amém? Nem a igreja, e depois num dado dia Deus fez o que tinha que ser feito, amém? Deus tratou com Herodes, certo? Aqueles que se levantam contra a igreja, irmãos, estão fadados à ruína.
Amém? A promessa de que Deus fez a Abraão foi para toda a sua descendência. E nós, por meio do descendente de Abraão, nós somos descendência de Abraão, em termos da fé. Certo? E o Senhor disse, aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Amém? Deus é um Deus fiel. Irmãos amados, Herodes assentou-se no tribunal para julgar, mas naquela audiência, sabe quem foi o juiz? Foi Deus. Amém? Que ironia, não é? Deus faz dessas coisas. Ele sentou-se ali para julgar a causa, lá o assunto. Mas naquele dia, quem foi juiz foi Deus. O justo juiz interveio, irmãos, e operou e fez justiça. Certo? Porque realmente ele fez o que fez contra a igreja do Senhor, que é a menina dos seus olhos. Cada um de nós somos meninos dos olhos de Deus. E a igreja de todo também é menina dos olhos de Deus. E Deus cuida da igreja. E Deus tratará com aqueles que realmente maltratam a igreja. Irmão, não faça justiça com as suas próprias mãos. Tiago diz, onde opera a ira do homem, não opera a justiça de Deus. E quando nós operamos na base da nossa ira e nós queremos fazer a vingança pela nossa ira, fazemos mal e às vezes até traz mais prejuízo para nós. Se nós deixarmos com Deus, Deus é o Deus que é o justo juiz e faz na medida certa e faz da maneira certa e nós não saímos prejudicados da situação. Amém? A vingança pertence ao Senhor, não queira vingar-se. Deixemos com Deus e continuemos a nossa vida normal. Amém? Cinja as suas vestes, foi o que o anjo disse a Pedro, não foi? Vá, Pedro, já caiu, tá? Cinja as tuas vestes, tá bom? Calça as sandálias, não pegues no pé, mas calça e atas, tá bom? Atas, tá certo? Atas. Olha, e não deixes a capa, pega na capa, veste, põe tudo em ordem e segue. Amém? E ele foi à vida dele. Não procurou ir ao tribunal, lá dizer, pôr a situação e tal. Não, foi para a vida dele, foi ter com a igreja, foi dar glória ao Senhor, foi dar glória a Deus, junto com a igreja, pelo milagre que o Senhor tinha operado. Amém? Irmãos, e faça isso mesmo, tá bom? Siga o seu caminho e dê glória a Deus. E Deus vai tratar dos Herodes. Não perca tempo com eles. Às vezes é enredo para nós, irmãos, estamos aí impedidos e nos empecilhos, e que nos impede realmente de nós continuarmos e darmos cumprimento ao propósito que Deus tem para a nossa vida, cumprimento dos seus planos, irmãos, deixemos, amém, e vamos à nossa vida. Não nos vamos atormentar mais, tá bom? Nem merecem. Às vezes estamos metidos com Herodes que se meteram na nossa vida, irmãos, que nos consomem até o fim da nossa vida. Nós permitimos que nos consomem. Irmão, deixe para lá, esqueça eles, deixe-os nas mãos de Deus, arrume com tudo isso, liberte-se dessa pessoa que já o magoou demais, já chega, ponto final, amém? Liberte-se dessa cadeia. Amém? Está aí no ressentimento, está aí não sabe o que é que fez, não sei o quê. Irmão, olha, ele está a comer termossos, está a beber cerveja, está lá na pesca dele, está lá de papo para o ar e você está aí no seu cantinho, na sua depressão e vivendo nessa amargura e vivendo nesse sentimento de vingança e quem está a morrer é você. Deixe-o de mão, leve com Deus e avance a sua vida, irmão. Dê glória a Deus e cumpra o plano de Deus para a sua vida. Amém? E siga a sua vida sem stress, tá bom? Pedro, vamos já depressa, já. Não, calma lá. Tem calma, pá. Mas os soldados vão acordar. Deixa isso comigo. Deixa, vá lá. Recompõe as tuas vestes, tá bom? Tá? É com pressa, mas sem stress, tá bom? Amém? Recompõe as tuas vestes. Está a tempo, está as sandalinhas, está bom? Pega na capa, não deixe nada e faz. Mas só a oração é que nos faz viver assim, irmãos, sem stress. Os nossos fardos, as nossas canseiras estão nas mãos do Senhor. E já basta o mal a cada dia. Amém? E o amanhã pertence ao Senhor. Está em boas mãos. E para terminar, irmãos, desculpem lá os minutos a mais que estou a tomar. Irmãos, quando a igreja ora unida, a igreja cresce. Amém? Quem é que gosta de ver a igreja crescer? Quem é que gosta de ver almas a se converterem?
Quem é que gosta de ver os bancos irem ficar preenchidos e não haver aí mais nenhumas brancas no meio? Amém? Quem é que gosta? Se disser, quem é que gosta de ficar curado? Toda a glória a Deus. Quem é que quer ver almas salvas? Quem é que vê gente a converter-se? Quem é que quer ver esta casa cheia e repleta? E as suas congregações também. Amém? É a oração. Versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Quando a igreja ora unida, irmãos, a igreja cresce. As almas são alcançadas. Aleluia. As almas são acrescentadas à igreja. Deus resgata vidas da podridão. Deus resgata vidas do vício. Deus resgata vidas da ignorância. Deus resgata vidas da idolatria. Deus resgata vidas, irmãos, mesmo dos sacerdotes. Irmão, leia a Bíblia, via o que acontecia. A multidão se convertia e muitos sacerdotes se convertiam. Amém? Deus resgata a vida, irmãos, de gente incrédula e ateia e ateísta. Amém? Mas é a igreja que ora unida. E sabe? Onde muitos estavam reunidos para orar. Para o concerto estão todos. Quando vem uma pessoa de fora, está repleto. Quando há estudo bíblico, mais ou menos. Quando há oração, temos que até acabar com os cultos de oração, porque nem vale a pena ter. Não há poder, irmãos, ouça, não há poder algum que impeça o crescimento da igreja que ora. Não há impedimento algum que impeça a igreja, não impede. Nem poder das autoridades religiosas, nem poder das autoridades civis, nem poder, irmãos, das prisões, nem poder de Herodes. Não há poder que impeça, irmãos, a igreja crescer quando a igreja ora unida. Não há. Não há. E também não há outro poder que faça crescer a igreja a não ser o poder da oração. Nós agora, eu costumo dizer isto, talvez esteja a repetir-me aqui. Nós estamos agora, porque nos falta poder, estamos a usar de muletas. A usar de muletas, de shows, de concertos, em certos lugares de danceterias, vamos animar a malta, vamos dizer que é para atrair tudo este mundo, vamos facilitar na ceia do Senhor, vamos dar a ceia para todos e tal, porque a gente tem que não sei o que, sei quanto. Estamos a ser simpáticos, mas não estamos a ser evangélicos, estamos a ser simpáticos. Mas no Concipatia podemos juntar gente. Mas a nossa missão, irmãos, não é juntar gente na igreja. A nossa missão é juntar gente para o céu. Almas sendo resgatadas. Amém? E só o poder de Deus e o resultado de uma oração, de uma igreja que se une em oração, pode fazer a igreja multiplicar-se e expandir-se. Eu não vou ler, mas eu peço aos irmãos que notem estas duas referências. Está bem? Tiago 2,26. Isto eu cito. Tiago 2,26. Os irmãos acreditam, os irmãos têm fé. Os irmãos têm fé que a oração pode multiplicar seus efeitos? Eu estou a repetir agora. Estou a repetir. Amém? Os irmãos creem que a oração pode multiplicar seus efeitos? Os irmãos creem que a oração de muitos justos pode multiplicar seus efeitos? Os irmãos creem que muitos justos unidos, a sua oração pode muito ter seus efeitos? Os irmãos creem? Os irmãos têm fé? Tiago 2,26 diz assim: a fé sem obras é morta. Não basta crer, irmãos. Não basta a crença. Não basta a fé. É necessária a ação. Os irmãos sabem que a oração do justo pode muito ter seus efeitos? Os irmãos sabem que a oração de muitos justos pode muito ter seus efeitos? Os irmãos sabem que a oração de uma igreja unida pode muito ter seus efeitos? Em João 13,17, Jesus disse assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não basta acreditar, não basta saber, é necessário fazer para que possa acontecer.